Olá, meu nome é Flávio Milhomem e você está na Escola de Direito Criminal. E eu quero conversar com você a respeito de uma situação muito grave que acontecera na Serra Gaúcha recentemente, em fevereiro de 2023. Na realidade, são dois fatos. Um fato decorreu da constatação da redução à condição análoga à de escravo de trabalhadores baianos contratados temporariamente para auxiliar na colheita de uvas na cidade de Bento Gonçalves. O outro fato é a reação de um parlamentar da cidade de Caxias do Sul a esta libertação de trabalhadores em situação de escravidão. A finalidade é fazer uma análise jurídica demonstrando quais são os possíveis tipos penais que serão adotados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul e também pelo Ministério Público Federal para classificar as condutas típicas criminosas do responsável pela contratação e transporte dos trabalhadores baianos e também do vereador da cidade de Caxias do Sul. Então, me acompanhe, vamos lá, joga na tela. Muito bem. Um recadinho antes de nós começarmos a nossa análise. Se você ainda não segue o Milhomem nas redes sociais, não perca tempo, vai lá no Instagram, @prof.flaviomilhomem, no Facebook, Professor Flávio Milhomem. E esse QR Code você utiliza para apontar a sua câmera, a câmera do seu celular e ter acesso ao link ou links de distribuição de conteúdo inteiramente gratuito para você que está buscando o aperfeiçoamento na área jurídica, na seara criminal e também que busca a aprovação no concurso público, o concurso dos sonhos. Então, vamos lá, tá dado o recado, vamos falar sobre os crimes cometidos na Serra Gaúcha. Joga na tela. Muito bem. Bom, começamos com a análise do trabalho escravo na Serra Gaúcha. Cerca de 200 homens contratados para trabalhar na colheita de uva em Bento Gonçalves foram resgatados na quarta-feira 22 em situação análoga à escravidão. Eles trabalhavam para duas empresas que eram contratadas pelas vinícolas Aurora, Cooperativa Garibaldi e Salton, empresas conhecidas, de reputação nacional e internacional, que, em razão da descoberta deste caso, sofreram consequências de natureza administrativa. Por exemplo, não poderão mais participar de feiras internacionais de exposição de produtos brasileiros enquanto as investigações não se encerrarem. Foram as primeiras consequências sofridas por essas empresas. Todas elas publicaram notas dizendo que não tinham conhecimento dessa situação que envolvia os trabalhadores baianos e que repudiavam a conduta adotada pela empresa terceirizada que fora utilizada para contratar aqueles que realizariam a colheita no período na Serra Gaúcha. Para continuar, joga aí. Segundo os órgãos públicos acionados, que foram o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, e as Polícias Federal e Rodoviária Federal, 192 trabalhadores relataram ter sido enganados pela promessa de emprego temporário, um salário de R$4.000 no período de 2 meses, alojamento e refeições pagas. Esses trabalhadores, todos baianos, relataram a inspeção do trabalho em que eram submetidos a choques elétricos para acordar, que iniciavam o trabalho às 4 horas da manhã e iam até às 8 ou 9 horas da noite numa jornada extremamente exaustiva. E ao MPT e ao Ministério do Trabalho ainda relataram que também ficavam sob a vigilância de seguranças armados e que a sua origem era citada de maneira pejorativa pelo encarregado. É muito importante que se preste atenção em todas as circunstâncias que envolveram a contratação, a hospedagem, a alimentação, o transporte desses trabalhadores do estado da Bahia até a Serra Gaúcha, cerca de 3.000 quilômetros de distância das suas residências, porque isso vai impactar de forma significativa na tipicidade da conduta que será atribuída ao responsável pela empresa terceirizada que contratara estes trabalhadores. Essa situação só fora possível porque trabalhadores fugiram, empreenderam fuga a um município vizinho, Caxias do Sul, onde conseguiram acionar a polícia e dessa maneira deram ensejo a uma força-tarefa que desbaratou essa situação
que acometia essas cerca de 200 pessoas que vieram do estado da Bahia. Para continuar. Contaram esses trabalhadores que a comida fornecida pela empresa chegava a eles já estragada. E caso quisessem comprar outros alimentos, só poderiam fazê-lo em um mercadinho a poucos metros do alojamento que praticava, segundo eles, preços superfaturados. As compras, disseram, eram descontadas do salário. Essa situação caracteriza a servidão, a submissão do trabalhador a uma situação em que é criada uma dívida e com a qual ele nunca conseguirá, ou da qual nunca conseguirá se livrar a partir do momento em que recebe o seu salário, posto que passa, no momento do recebimento do salário, a entregá-lo integralmente e ainda ter mais dívidas a pagar em razão do consumo realizado naquela situação, consumo necessário para a sua própria subsistência. É isso o que caracteriza por excelência a chamada servidão e nós vamos ver, igualmente impactará na tipicidade dessa conduta. Joga lá! Bom, diante dessa situação, vamos proceder agora a análise da classificação jurídica da tipicidade da conduta dos encarregados pela empresa terceirizada que contratara, transportara esses trabalhadores da Bahia. Nós identificamos, em princípio, a violação dos mandamentos proibitivos de dois tipos penais. Aquele que guarda relação com a redução da pessoa, do trabalhador, à condição análoga à de escravo, que encontra previsão no Código Penal, e já na sequência, crime que com ele é conexo o crime de tráfico de pessoas. Vamos analisar o tipo penal e vamos identificar, a partir do relato obtido por conta do depoimento desses trabalhadores às autoridades públicas, quais serão as circunstâncias e também as elementares a serem consideradas para fins, é claro, de tipificação da conduta. Vamos acompanhar. Joga aí. Eu me refiro ao artigo 149 do Código Penal, que descreve a seguinte conduta como proibida e que corresponde ao crime de redução à condição análoga à de escravo. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Como os senhores e senhoras tiveram a oportunidade de acompanhar o relato do depoimento dos trabalhadores que foram colhidos pelas autoridades públicas, MPT, PF, PRF, Ministério do Trabalho, aquelas condições, aquelas circunstâncias levam à identificação da perfeita subsunção, da perfeita adequação da conduta dos responsáveis pela empresa terceirizada, empresa responsável pela contratação e manutenção desses trabalhadores, como sendo em curso nas penas do artigo 149. Por quê? Submetiam os trabalhadores a condições exaustivas de trabalho com o início do trabalho às 4 horas, 5 horas da manhã, que perdurava até às 8, 9 horas da noite, com a utilização de instrumentos de tortura. A gente pode até mesmo sustentar a prática de crime previsto na Lei 9455 de 97. Eu não trouxe aqui, veio aqui essa ideia, depende da verificação da situação fática, se houve ou não houve efetivamente a utilização desse instrumento de choques elétricos, o fornecimento de alimentação estragada, alimentação azeda, a falta de condições de higiene no alojamento, o que resta demonstrado a partir da fiscalização realizada pelos órgãos públicos, o que foi também retratado pelos órgãos de imprensa, a fiscalização 24 horas por 7 por homens armados, a fim de evitar justamente a fuga desses trabalhadores sem que eles quitassem as dívidas adquiridas com as compras feitas no mercadinho exclusivo de utilização desses trabalhadores e fornecido pela empresa, o que caracteriza também uma situação de servidão. Essa descrição é a descrição do caput. No entanto, existem circunstâncias que devem ser consideradas quando da análise da responsabilidade penal desses responsáveis pelo crime para a fixação da sua eventual responsabilidade e da dosimetria da pena. Vamos ver se essas circunstâncias
alguma delas ou algumas delas se adequam à situação fática narrada pelos trabalhadores. Vai lá, joga aí. Olha, o parágrafo 1º do artigo 149 traz a seguinte redação. Nas mesmas penas incorre quem cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho, mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. O parágrafo 1º, ele promove uma extensão do tipo penal para condutas que não encontram previsão específica no preceito primário da norma penal incriminadora lá no caput. E a gente vê que, a partir do relato dos trabalhadores, tanto aquela conduta prevista no caput quanto a conduta prevista no parágrafo 1º do mesmo tipo penal, igualmente foram realizadas pelos responsáveis da empresa. Bora continuar, joga aí. O parágrafo 2º, por sua vez, traz uma causa especial de aumento de pena, uma majorante. O parágrafo 2º diz o seguinte: a pena é aumentada de metade se o crime é cometido contra a criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Nós vamos ver, já tivemos essa oportunidade, que os trabalhadores relatavam que o fato de serem oriundos do Nordeste brasileiro, mais especificamente do estado da Bahia, era recorrentemente adotado pelo encarregado, vamos chamá-lo de capataz, para se referir a eles de forma depreciativa, de forma a que eles se sentissem diminuídos em sua dignidade. Essa é justamente uma das circunstâncias, um dos elementos fáticos que possibilitariam, vai depender da análise da situação em concreto no processo, da aplicação dessa majorante da metade da pena, do parágrafo 2º, inciso 2º do artigo 149 do Código Penal. Vamos continuar, vai lá. Ainda há que se sustentar a possibilidade de atribuição de responsabilidade penal aos responsáveis pela empresa do crime descrito no artigo 149-A do Código Penal, o crime de tráfico de pessoas, que descreve a conduta proibida da seguinte maneira: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, e aqui a gente tem um bingo, submetê-lo a qualquer tipo de servidão ou adoção ilegal ou exploração sexual. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Nesse contexto, meu amigo, minha amiga, nós estaríamos aqui diante da possibilidade de atribuição também do crime previsto no artigo 149-A aos responsáveis pela prática criminosa descrita a partir dos depoimentos colhidos por parte dos trabalhadores oriundos da Bahia, porque a suspeita é de que o transporte desses trabalhadores, a contratação, o transporte, toda a execução necessária para levar esses cerca de 200 trabalhadores do estado da Bahia para a Serra Gaúcha, 3.000 quilômetros, posteriormente tenha sido cobrado desses trabalhadores e descontado daquele valor que teria sido prometido para o período, ou seja, R$4.000. A suspeita é de que, muito provavelmente, esses trabalhadores, na realidade, não receberiam nada ou receberiam muito pouco, tendo ainda que quitar as dívidas contraídas a partir da aquisição de alimentos na mercearia da empresa responsável pela submissão desses mesmos trabalhadores a essa condição de indignidade, de redução à condição análoga à de escravo. A discussão certamente se dará no âmbito da Justiça Federal quanto à possibilidade de absorção de uma conduta pela outra e também da possibilidade de se reconhecer a existência de unidades de desígnios, né? Na realidade, autonomia de desígnios autônomos que permitiriam o reconhecimento tanto da prática do crime do artigo 149 quanto do crime do artigo 149-A. Agora, eu quero conversar com vocês a respeito da conduta
xenófoba do vereador da cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que praticou, a partir do discurso realizado naquela casa legislativa, a prática do racismo, crime previsto na Lei nº 7.716 de 89 e que sofrera recentemente alteração legislativa que a ele será aplicada. Vamos acompanhar, dá uma olhada. Agora o patrão vai ter que pagar a empregada para fazer limpeza todo dia para os bonitos também? É isso que tem que acontecer? Temos que botar eles no hotel 5 estrelas para não ter problema com o Ministério do Trabalho? É isso que nós temos que fazer? Gente, eu só vou dar um conselho. Agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. Que isso sirva de lição. Deixem de lado aquele povo que é acostumado com carnaval e festa, para vocês não se incomodar novamente. Então vamos abrir o olho, povo que me assiste, tá? Quando falam em análogo à escravidão. Porque eu conheço bem como é que funciona essa situação. E para concluir, senhor presidente, para concluir, a intenção é trabalhar 10, 15, 20 dias e receber 60. Mais os direitos. Concluir. Essa é a intenção. Muito bem. No dia 28 de fevereiro, o vereador Sandro Fantinel, do Partido Patriotas, pediu que empresas, abre aspas, não contratem mais aquela gente lá de cima, em referência aos baianos libertados em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Fantinel sugere que se dê preferência a empregados vindos da Argentina, que, segundo ele, seriam limpos, trabalhadores e corretos. Em seu discurso, que fora devidamente gravado em vídeo, o vereador se refere aos baianos como aquela gente que vive na praia a tocar tambor e de quem não se espera nada mais do que problemas e situações não desejadas pelos empresários do sul do país, em especial pelos empresários gaúchos. Tal conduta adotada pelo vereador importa no reconhecimento da prática do crime de racismo, descrito no artigo 20 da Lei nº 7.716 de 89. Eu mostro para você agora. Joga aí. A conduta está descrita como tal no artigo 20 da seguinte maneira: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Além disso, a Lei nº 7.716 de 89 fora recentemente alterada neste ano de 2023 pela Lei nº 14.532. E, em razão dessa alteração legislativa, houve o acréscimo de uma causa especial de aumento de pena, de uma majorante. Essa majorante deverá ser aplicada nas hipóteses dos artigos 2º-A e 20, tendo as penas aumentadas de 1/3 até a metade, quando praticados por funcionário público, conforme definição prevista no Código Penal, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. E o vereador, o parlamentar municipal, para efeitos do artigo 327 do Código Penal, que descreve o que é funcionário público, é, sim, apesar de ser um agente político não subordinado à regra de hierarquia da administração pública, um funcionário público para efeitos penais. E não se pode sustentar validamente a imunidade material deste parlamentar, a imunidade de palavra, ao violar direitos fundamentais, que são direitos fundamentais irrenunciáveis e direitos fundamentais que não estão sujeitos à restrição por parte do Estado. Nem todos os direitos fundamentais gozam dessa garantia de não serem restringíveis. Porém, 2 direitos fundamentais não podem, de maneira alguma, sofrerem flexibilização por parte do poder estatal. São eles:
Primeiro, o direito de não se submeter à tortura. E segundo, o direito de não ser reduzido à condição análoga à de escravo, ou seja, o direito a não ser escravizado. Esses dois direitos fundamentais são irredutíveis, inflexíveis e, portanto, não se pode sustentar que a violação ou a referência desse parlamentar à prática adotada por empresários na Serra Gaúcha contra os trabalhadores baianos seja uma manifestação legítima do exercício do seu mandato eletivo, mandato que lhe fora conferido pelos eleitores da cidade de Caxias do Sul, razão pela qual esse vereador deverá sofrer as consequências. E uma das consequências é justamente a perda do mandato eletivo, que submeterá a Câmara Legislativa a essa discussão em face da quebra do decoro parlamentar naquela Câmara Municipal. Bom, vamos dar uma olhada aqui em outro dispositivo da Lei nº 7.716 de 89, que fora alterado pela Lei 14.532 e que se trata de uma interpretação autêntica para se identificar o que é ou não racismo. Joga aí na tela. Ó, o artigo 20C da Lei nº 7.716 de 89 traz a seguinte redação. Na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude ou tratamento dado à pessoa ou a grupos minoritários que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Então, meu amigo, minha amiga, você percebe que a nova redação da Lei nº 7.716, com a inclusão do artigo 20C, faz com que se reconheça nos baianos nordestinos um grupo minoritário. Não minoritários por se apresentarem no país, na análise demográfica, como um menor número de pessoas em relação à população do sul do país, do centro-oeste ou do sudeste. Não, não é isso. É por serem reconhecidamente hipossuficientes no que diz respeito à sua proteção contra o racismo. E é nesse contexto que nós entendemos praticada a conduta descrita no artigo 20 da Lei nº 7.716 de 89, que configura o crime de racismo praticado pelo vereador da cidade de Caxias do Sul. Aliás, esse entendimento é o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça que eu apresento para você na sequência. Vamos à interpretação jurisprudencial. O STJ decidiu em 2018, quando do julgamento do recurso especial número 1569850 do Rio Grande do Norte, cujo relator foi o ministro Sebastião Rey Júnior, que o delito de racismo, previsto no artigo 20, parágrafo 2º, da Lei nº 7.716 de 89, consiste na expressão de superioridade em contraposição à inferioridade de coletividades humanas. A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ao tratar da liberdade de expressão, dispôs explicitamente no artigo 13.5 um comando criminalizatório do discurso de ódio, que em nosso ordenamento jurídico o dispositivo em comento faz às vezes. Pois bem, na leitura da ementa do recurso especial em comento, não se pode extrair verdadeiramente de forma clara e expressa o reconhecimento do racismo em razão de procedência nacional, ou seja, o racismo contra pessoas oriundas de um mesmo estado do Brasil, da República Federativa do Brasil. Mas se analisando o voto do ministro Sebastião Rey Júnior, verifica-se que tal conclusão é inevitável. E eu trago para vocês os argumentos que foram adotados pelo ministro para possibilitar o reconhecimento da adequação típica do crime de racismo quando nós estamos diante de procedência de região dentro do próprio país, dentro do Brasil. Vai lá, joga na tela. Muito bem. O ministro traz a seguinte argumentação. O recorrente, no caso, é o Ministério Público Federal,
interpôs recurso especial no qual alega, em síntese, que o acórdão recorrido teria negado vigência aos artigos 20 da Lei nº 7.716 de 89, porquanto o tribunal local teria entendido pela atipicidade da conduta do representado, que na rede social Facebook teria postado a seguinte frase: Ebola, olha com carinho para o Nordeste. E aí, tudo graças aos flagelados nordestinos que vivem de bolsa esmola. Esse foi o teor da publicação feita pelo recorrido em rede social no Facebook. O juiz da causa reconheceu a atipicidade da conduta e não autorizou a quebra de sigilo de dados telemáticos, a fim de se identificar qual a origem dessa ofensa realizada em meio virtual, na rede social. E por conta disso, o Ministério Público Federal recorreu, chegando então à discussão do caso ao STJ e com a decisão do ministro Sebastião Reis Júnior. E continua o ministro, joga lá. No caso vertente, ao meu sentir, as frases publicadas assentam uma suposta inferioridade das coletividades ofendidas, as pessoas oriundas do Nordeste do Brasil. Ao considerar que as pessoas dessa coletividade deveriam ser olhadas com carinho pelo Ebola, o recorrido, em tese, externou juízo de desprezo sobre todos esses grupos. Assim, parece-me que, ao emitir tal juízo de valor à mencionada coletividade, o recorrido, em tese, pode ter praticado preconceito de procedência nacional, permitindo a movimentação do aparato persecutório estatal. Não é outra a situação que aquela identificada no discurso, um discurso de ódio, o chamado hate speech, feita pelo vereador da cidade de Caxias do Sul, que se refere aos baianos como aquela gente lá de cima que só sabe tocar tambor. E é nesse sentido que se sustenta a tipicidade da conduta realizada pelo vereador, conduta que se identifica como crime de racismo, cujas consequências nós sabemos, envolvem não só a violação de direitos fundamentais, mas, de igual maneira, princípios de natureza internacional reconhecidos em convenções das quais o Brasil é signatário. Meu amigo, minha amiga, esperamos que em breve as consequências necessárias advindas da prática de tais condutas proibidas e altamente censuráveis se reflitam em condenações às pessoas que se aproveitaram do trabalho de gente economicamente hipossuficiente e também em relação a esse parlamentar que se vale de uma conduta racista e rancorosa contra pessoas que são oriundas do seu próprio país, onde se deve buscar a unidade, a compaixão, a fraternidade em busca do crescimento de todos. E esse crescimento não pode vir desacompanhado da solidariedade. Espero que você tenha gostado da abordagem feita em relação aos crimes praticados na Serra Gaúcha, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Fico à disposição para responder aos seus comentários. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Vamos dar voz à necessidade de preservação dos direitos e à interpretação adequada dos tipos penais que têm por objetivo a proteção de direitos fundamentais, como é a Lei de Racismo, com a redação dada em 2023, devidamente atualizada. Muito obrigado, um abraço do Milhomem, espero reencontrá-lo e reencontrá-la muito em breve aqui no YouTube e nas redes sociais. Um abraço.